Grupo Laboratório de Correias promove atendimento seguro e humanizado aos clientes. Nossa marca registrada é o comprometimento com a qualidade e a busca constante por excelência. Possuímos o maior parque tecnológico da região serrana, com equipamentos de última geração, oferecendo o que há de mais moderno no mercado. Nosso departamento de microbiologia possui técnicas modernas que auxiliam no diagnóstico clínico com agilidade e segurança. Estamos há mais de 25 anos entregando seus resultados de maneira eficiente em cada etapa. Está no DNA da nossa empresa cuidar da sua saúde, acompanhando cada detalhe com excelência e profissionalismo. Laboratório de Correias, mais que um laboratório, um amigo da sua saúde. Olá, estamos aqui novamente reunidos para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Sorriso e Saúde. Hoje, em homenagem ao Mês das Mulheres, nós vamos falar sobre beleza e saúde e temos a honra de ter aqui conosco o Dr. Álvaro, cirurgião plástico, a doutora Irene, dermatologista. Eu quero, como de costume, agradecer aos nossos patrocinadores, o Laboratório de Correias e a Petrópolis Invest, seu escritório XP aqui em Petrópolis. E aí, como de costume, eu quero passar as palavras para o meu amigo Bruno, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados no dia de hoje. Olá, pessoal. Boa noite Aldir, boa noite a todos. Felicidade de estar com vocês. Eu acho, Aldir, que eu estava pensando aqui, a gente tem tido uma sequência muito interessante, muito vencedora em relação aos temas, né? Sim. Começamos com sono, que é essencial para todos, atividade física e nutrição. Depois falamos de prevenção de lesões, né, com Fabrício Bolpato. O Lifespan e Health Span, né, falando de longevidade com qualidade. Aí, espiritualidade e saúde, foi o último com o padre Renato. Sim. E agora, beleza e saúde, né? Então, a gente está numa crescente contemplando todos os aspectos da saúde, né? Exatamente. Que é a ideia, né? Que é a ideia. E consciência. Né? Então, uma grande felicidade estar com vocês. Eu queria, então, apresentar o Dr. Álvaro Rodrigues, que é cirurgião plástico, aqui de Petrópolis, um grande expoente na cirurgia plástica. E a doutora Irene Trisuzi, uma dermatologista estética, fundamentalmente estética, e que tem clínica de dermatologia em Petrópolis e Itaipava. Queria passar a palavra para vocês fazerem assim, um breve resumo sobre o histórico de vocês na profissão, né, das respectivas profissões, e também ressaltando também que Irene é um expoente na dermatologia de Petrópolis. A gente só traz aqui feras, né, no nosso podcast. E vou passar para vocês e depois eu quero que vocês comecem com uma frase provocativa, né? Comecem a elaborar sobre se beleza é saúde ou saúde é beleza. Até onde isso é verdade. Perfeito. Bom, muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada por estar aqui hoje com vocês, né? Tá compondo essa mesa, só pessoas que eu admiro e muito. E eu vou me apresentar. Eu me chamo Irene Trisuzi. Eu sou dermatologista, estou em Petrópolis, vocês vão perceber pelo meu sotaque, que eu não sou petropolitana, eu sou do interior de São Paulo, de Guaratinguetá. Estou em Petrópolis há 10 anos, exercendo o que eu mais amo na minha vida, que é a dermatologia. Bom, eu quero também começar agradecendo pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui, entre amigos, né? Meu nome é Álvaro Rodrigues, eu sou cirurgião plástico. Eu também não sou natural de Petrópolis, nasci, na verdade, em Cabo Frio. E aí vim para cá, minha família era daqui,
vim fazer faculdade, conheci minha esposa e aí eu não consigo sair mais da cidade. Então, os dois já viraram petropolitanos. Não Se tem mais como apaixonaram sair. aqui para a Serra. Exatamente. Aí fiquei e agora eu atuo como cirurgião plástico aqui em Petrópolis. Né? Bom, assim, a gente tem eu acho que o mote principal do podcast de hoje é a gente falar sobre riscos, o que é cuidado e o que é o exagero, né, Bruno? Exato. Então, para a gente dar o pontapé inicial, eu vou as damas primeiro. Sempre, Né, sempre. Irene, fala para a gente assim, eu vou te fazer uma pergunta, né, sobre como a beleza vem mudando nas últimas décadas. Né? Vou fazer só um preâmbulo, né, porque assim, eu como ortodontista, a face ela é muito importante na minha profissão. Né? E eu sei que quer dizer, nas últimas décadas, a gente tem tido uma preferência por perfis mais protusos, né, com bastante lábio. Isso vem desde a década de 40, a gente vem acompanhando e talvez, acho que nos últimos anos, isso está dando uma inflexão. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse desenvolvimento, como é que mudou o conceito de beleza para a gente nos últimos tempos. Eu acho que assim, o que eu percebo muito, que hoje quem impõe a beleza é a mídia, né? E inicialmente, né, começou ali na televisão, no Chacrinha, o que era uma mulher bela, as dançarinas, e isso a gente vem vendo o impacto agora atualmente da rede social, o que é e o que impõe de padrão de beleza através de mídia. Tudo é mídia. É a mídia que comanda, então, os padrões de beleza. Se a gente voltar um pouquinho para a década passada, né? Se a gente considerar ali anos 80, era aquela mulher mais corpo violão, era aquele cabelo com mais volume, né? E aí a gente entrou na geração das Secrets, da Victoria's Secret, né? Das Angels, e é aquele padrão de ser longilínea, sem curvas, um cabelo extremamente liso. E aí foi onde a gente teve uma grande complicação capilar também, que isso é legal a gente chamar a atenção. Porque aí todo mundo foi para a chapinha, foi para o alisamento. E até hoje a gente está pagando, né, esse padrão imposto pela mídia. E agora a gente está entrando na geração Z, que é uma geração que quer qualidade de pele, que tem pavor de sol e que fala assim, tia, marquinha de biquíni é brega? Aí eu, é brega, é brega. E aí a gente pega a geração da mãe desse meu paciente adolescente, que amava e se expunha no sol de meio-dia com Australian Gold. Então, é impressionante como isso, a cada década, você observa padrão corpo, padrão face, padrão até posicionamento de sobrancelha, né, Álvaro? Sim, com certeza. Então, isso, para mim, é mídia. E aí, em algum momento, acho que é importante a gente falar e dar atenção, né? Sim, agora, infelizmente, não tem como a gente fugir desse padrão mídia, né? Isso aí, seja na dermatologia, na plástica, na minha área, na moda, isso tudo é imposto e a gente sabe disso, né? Mas é um risco, porque se você faz um procedimento que ele é irreversível, né? Você correr através desses padrões, eu acho que isso é muito arriscado, né? Então, como é que fica esse limite assim entre o irreversível, até onde você pode ir, né? Como é que vocês veem? Para mim, Vou fazer só mais um, porque nessa mesma linha, antigamente você colocava próteses mamárias muito mais robustas, Muito né? maiores, De maiores volumes, e eu acho que isso também vem regredindo nos últimos tempos, né? Talvez pelo conforto, eu não sei. Exatamente isso. Na verdade, o modelo de beleza, os padrões de beleza, eles vão mudando com o tempo. Né? E, como a Irene disse, a mídia é a principal responsável por isso. Né? Você hoje, principalmente Instagram, né? Você tem diversos influenciadores e as pessoas que seguem, né? E são influenciadores com milhões de seguidores, elas querem seguir aquele estilo de vida, aquele mesmo padrão de beleza, né? Então, isso vai criando como se fosse uma tendência, né? E de tempos em tempos essas tendências vão mudando. Como você falou, né, em relação às mamas, um tempo no passado era normal, mamas muito volumosas, próteses maiores, maior projeção. Já agora a gente tem notado um movimento mais de explante, de retirada dessas próteses que eram muito grandes. Algumas mulheres não querem mais colocar prótese, então você realmente fazer a cirurgia do explante de
reconstruir a mama Explica com o que é tecido. explante, por O favor. explante é a retirada da prótese. E aí, quando você faz essa retirada, você tem que reconstruir a mama para dar um formato mais arredondado com o próprio tecido da paciente. Então, uma coisa que a gente utiliza muito nessa cirurgia é a própria gordura, através da lipoaspiração, para a gente modelar a mama para dar um formato mais arredondado. Então você retira a prótese que você colocou anteriormente, que era maior, Isso. só que você coloca uma menor. Não, nem sempre. Não necessariamente. Não necessariamente. Aí depende muito da análise do caso. Começou esse movimento uns anos atrás e tem mulheres que não querem mais a prótese, de jeito nenhum, né? E isso foi associado à questão de doença do silicone, né? Que eram alguns fatores inespecíficos, mas também que foi muito divulgado na mídia. E tem pessoas que querem só um tamanho menor, sabe? Elas antes gostavam de um volume maior, de maior projeção, e agora elas querem um tamanho menor. E isso está muito também associado com essa mudança do parâmetro, né, de beleza, né? A tendência agora é um corpo mais harmônico. Eu escuto muito no consultório o paciente pedir naturalidade. Naturalidade. Né? Antes era, eu quero que a mama chegue primeiro, e aí ela chega depois. Mas hoje em dia é um corpo mais harmônico, resultados mais naturais. E falando sobre prótese mamária, a expectativa, conforme a Irene falou, da geração Z, você já tem alguma expectativa? A geração Z ainda não chegou para você para prótese. Né? Ainda não. Mas a expectativa, existe alguma expectativa para que tendência vai evoluir a cirurgia plástica? Então, o que eu tenho observado hoje é realmente essa questão de próteses menores, mamas menores, resultados mais naturais. Então, uma cirurgia que cresceu muito foi a cirurgia de mama sem prótese, né? A pessoa que busca prótese quer aquele formato mais arredondado, né? Uma mama um pouco mais marcada. A pessoa que não quer prótese, ela não quer ter a preocupação de que, caso venha acontecer alguma coisa no futuro, ela tem uma prótese. Ela quer uma mama mais natural, um tecido mais dela, sabe? E aí você tinha perguntado, né? Beleza é saúde, saúde é beleza. Eu acho que, na verdade, são três coisas. Beleza, saúde e bem-estar. Né? Então, as três coisas andam junto. Porque se a pessoa quando ela se enxerga todo dia no espelho, não gosta do que ela está vendo, aquilo ali cria uma pulga atrás da orelha dela e vai incomodando ela. E o que eu observo é que vai passando um tempo, às vezes meses, 1 ano, 2 anos, até o momento que ela bate lá no consultório, que aquilo já começou a gerar uma mudança no estilo de vida dela. Então, ela não usa o tipo de roupa que ela gostaria de usar, ela não frequenta o lugar que ela gostaria de frequentar, e isso muda, começa a prender a pessoa. Então, muitas vezes, essa busca, na verdade, por uma cirurgia plástica é uma busca até da própria liberdade, né? De coisas que ela fazia no passado e que ela não faz mais hoje. Né? Perfeito. Então, quer dizer, a beleza, em última análise, a busca pela beleza, em última análise, acaba agregando saúde. Com certeza. Né? Agregando saúde. Com certeza. Mas a busca desenfreada pode trazer consequências exatamente. graves também, principalmente psicológicas. Isso. Né? Isso eu acho bem legal, esse tema que vocês abriram, né? Dessa questão do exagero, né? Dos padrões de beleza. Isso eu acho que é muito importante, porque realmente aparece cada notícia que a gente vê dos exageros, que é justamente o problema, né? Vocês dois, com certeza, devem lidar muito com esse exagero, né? Assim, só para a gente não entrar em relação a isso, assim, baseado no tópico que a gente está desenvolvendo aqui sobre os padrões que são impostos, né? Certo. Então, você também nota na sua prática clínica que durante um período você vem fazendo determinados tipos de procedimento e aí, a partir de determinado momento, isso vai mudando e você vai tendo que fazer outro tipo de procedimento, né? Hoje, o que você nota que assim, a maior procura que você tem hoje é para que tipo de procedimento? A maior procura hoje, sem sombra de dúvidas, é qualidade de pele. Né? A gente veio de uma geração, né, daquele excesso de ácido hialurônico, daquele excesso de projeção, e que eu até brinco e falo que foi uma produção em série. Todas as mulheres, quando se fotografava de perfil, elas estavam iguais. Então, era uma projeção enorme aqui de bochecha, um lábio projetado, um queixo enorme, não respeitando as raízes, não respeitando... Eu falo que a gente tem que honrar as nossas raízes, honrar o nosso formato de face, né, quando a gente fala de face, até porque a gente tem uma história, né, a construir, a gente tem essa mistura de raça que é lindo, que só o brasileiro tem, e aí tá todo mundo querendo ficar com o mesmo rosto. Então, isso foi uma coisa que eu sempre no consultório falei, mas por que você quer
mudar tanto. Eu acho que a gente pode alinhar, refinar, evidenciar o que você tem de bonito, né? Mas não te modificar. Até porque daqui a pouco isso já não é mais bonito. E a conta fica cara para você retornar. E a maioria das vezes você não consegue retroceder. Né? Então, esse excesso de ácido hialurônico, hoje eu pego pacientes com 30 anos, com uma flacidez absurda, porque fizeram 20, 30 ml de ácido hialurônico, fizeram uma distensão de face, não cuidaram da qualidade de pele, e aí agora querem reverter tudo. E aí, quando você reverte, você tem um grau de flacidez absurdo de uma paciente extremamente jovem de 30 anos. Então, assim, eu tô amando essa moda agora da mídia, que é a qualidade de pele, né? Essa retirada de filtro do Instagram. Eu amo, eu já não uso filtro no meu Instagram, até porque não tem como a gente ser dermatologista e tá usando aquele filtro toda modificada. Mas eu vejo muitas pessoas usando. E é a qualidade de pele mesmo, é você devolver inicialmente o colágeno que você está perdendo, mas você honrando e respeitando as suas raízes, a anatomia da sua face e evidenciando o belo. O Algir, a gente já tem uma pergunta aqui. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram, né? E a Irene prometeu que a melhor pergunta aqui no Instagram vai ganhar um presente, um kit, talvez um shampoo. Eita! É um shampoo que vai... Ai, meu Deus, gente. Essa história do Não, shampoo já deu confusão Depois aqui. eu Eu acho que é explico a melhor... questão do shampoo, mas a melhor pergunta vai ganhar um shampoo da clínica da Irene. Então façam suas perguntas aí no Instagram e a gente vai interrompendo um pouquinho aqui a agenda para introduzir essas perguntas e vai voltando, tá? Aí tem uma pergunta que a Fernanda fez, Álvaro, que se ela pode amamentar com silicone. Ah, perfeito. Essa questão da amamentação em silicone é bem interessante, né? Porque é comum chegar essa dúvida antes da colocação do silicone e também depois, né? Então, na verdade, a prótese, existe só a colocação da prótese, que seria a mamoplastia de aumento, só a prótese, sem retirar a pele. E existe a mastopexia, que é quando a gente faz uma retirada de pele também. Não só pele, tira glândula, gordura. E quando a mulher faz só uma colocação de prótese, essa prótese ou fica por cima do músculo ou fica por baixo do músculo. De qualquer forma, ela sempre fica abaixo da glândula, então não interfere na questão da amamentação, né? Agora, se a gente vai fazer uma mastopexia, que é a retirada, dependendo, assim, a mama mais caída, com mais flacidez, um volume maior, aí a gente vai fazer essa retirada de tecido, aí sim pode interferir na amamentação, porque a gente acaba retirando glândula também. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma mama mais volumosa, ela vai fazer uma mamoplastia redutora, reduzir essa mama. Não quer colocar prótese, ou ainda que coloque prótese. Dependendo da quantidade de tecido que é retirado, do tamanho dessa redução, isso pode interferir depois na amamentação, ela não gerar a quantidade de leite suficiente. Então, você não recomenda que mulheres que estejam pretendendo engravidar, que façam... Isso é uma coisa que é sempre conversada. Toda mulher jovem que vai fazer uma cirurgia de mama, se tem uma indicação para uma mastopexia, que seria a retirada de tecido, o excesso, a gente sempre conversa sobre esse desejo dela de amamentar ou não, porque isso é algo que pode influenciar, sim. Tá? Podemos voltar? Vamos lá. Para a pauta. Então, para a gente encerrar um pouquinho esse assunto sobre o que a mídia faz, né? Como é que vocês dois lidam, vou passar primeiro para você, né, com os exageros? Porque a gente vê, assim, na mídia a gente vê muito exagero, né? E coisas que às vezes você fala assim, pô, não é possível que... Né? Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês devem pegar pacientes assim também, né? Eu acho que a primeira coisa é você ouvir o paciente. Quando ele chega com exagero, ele sempre tem algum fator ali que ele está tentando esconder ou disfarçar. Então, eu acho que eu pego com muita empatia, eu coloco o ouvido ali, eu preciso escutar muito para entender que padrão que ele está buscando para esconder alguma coisa que aconteceu anteriormente. E aí, a gente sempre ali mesmo, não sendo... né, psicóloga, psiquiatra, eu acho que ali no acolhimento e na empatia eu consigo com muita delicadeza falar, olha, não é um momento para você fazer mais nada. Eu acho que nesse momento você tem que trabalhar isso que aconteceu na sua separação, o falecimento do seu filho, ou algum bullying que ela teve às vezes na infância e que ela fala que na infância aconteceu isso e ela me conta essa história e eu falo, é por isso que você está tentando até hoje alterar esse seu padrão. Então, não é dentro de um consultório dermatológico que você tem que fazer isso, não é se modificando.
Até porque você tá vendo que isso não tá dando certo. Tem que ter um toque de psicologia mesmo, né? Tem. E assim, e quando eu não consigo, porque às vezes os pacientes, né, ficam, não, mas eu acho bonito, quem tem que achar que é bonito sou eu não ligo para a opinião dos outros, eu sou atacada e eu não ligo. Gente, a gente liga. Liga, né? E aí eu falo, então assim, se você acha bonito, você pode procurar um profissional que continue fazendo isso. Eu só faço o que eu acho belo. Né? Eu não vou te modificar, eu não vou fazer alguma coisa que não é bonito, né? Que foge até dos meus princípios médicos para satisfazer um ego. Então, são duas situações que eu lido. Ou é na empatia e ali tentando acolher, ou realmente falando, olha, você não é o meu padrão de paciente. Eu acho que tem paciente para todos os tipos de colegas, né? E o paciente mesmo vai... O Álvaro sente muito isso, né? Na plástica. E eles já buscam, mesmo assim, já sabendo como nós trabalhamos. Sim. Né? E aí eu falo, então, olha, Irene, eu quero colocar mais boca. Eu falo, então, teu lábio pra mim já é exagerado. Seu lábio já tá com produto saindo, que a gente fala, é tipo, mal posicionado pelo excesso. O seu lábio não comporta mais. Então, realmente, eu não faço. Eu acho que, assim, a base é você ouvir, né? Essa é a primeira coisa. Escuta todas as informações que são passadas, né? Deixa eu falar mesmo, né? E aí a gente vai desmembrando depois os fatores, né? Mas, em última análise, eu acho que o mais importante é isso mesmo. A gente tem que defender aquilo que a gente acredita, né? Então, e o paciente que vai em você, ele já vai sabendo e também ou concorda porque viu uma coisa que você falou ou porque alguém que já foi em você fala com ele, aquilo que você acredita. Então, emagrecer antes da cirurgia, preparar antes da cirurgia, um rigor mais relacionado a isso, já vai moldando uma linha de paciente para o que você trabalha, né? E a pessoa vai ali sabendo que é o que você quer. Por exemplo, eu não faço rinoplastia, né? Então não aparece nem para mim paciente querendo fazer rinoplastia. E é uma coisa muito engraçada porque o cirurgião plástico que opera nariz, ele geralmente tem um padrão do nariz que ele opera. E a pessoa que vai nele é porque quer aquele perfil do nariz, né? Como se fosse uma assinatura, assim. Eu sempre falo isso de nariz. Né? Tem muito. Eu acerto direto, falo, foi o fulano que fez seu nariz, né? Doutora, como você sabe, Tem muito. É impressionante, realmente. E Álvaro, como é que você lida com os ajustes de expectativas e até mesmo expectativas irreais? Chega com um paciente para você e te mostra assim, doutor, eu quero ficar igual essa aqui. Como é que você lida com isso? Então, tem um evento que eu sempre falo para os pacientes que vão operar mama, né? A mama redutora, né? É um procedimento muito personalizável, porque a gente pode reduzir, aí verifica a referência da paciente para ver se já chegou no tamanho adequado. Sempre peço para o paciente levar a foto de referência, para eu ter uma ideia, umas 3, 4, assim, para ter uma ideia do que ela acha bonito numa mama. A mama não é só o volume, é posicionamento, a distância, o formato, né? Então, sempre peço para ela levar. Aí a gente avalia essas fotos, geralmente elas seguem um padrão, e é engraçado porque uma vez chegou uma paciente com uma mama muito volumosa. Era uma gigantomastia, quando a mama é realmente enorme. E a foto de referência dela era a Bruna Marquezine, sabe? E aí eu falei, olha, o procedimento é personalizável, mas não tanto, né? Tem os limites, né? Porque ela queria 0. E aí, realmente, o ajuste de expectativa, né? Essa questão é importante, porque isso, na verdade, talvez seja a base até da cirurgia plástica como um todo. Porque, muitas vezes, o paciente quer uma máquina como se fosse uma ressonância, que ele vai deitar ali e aí, tantas horas depois, ele sai transformado, sabe? Ou tem um filme que é o filme do Capitão América, que ele entra magrinho na máquina e sai todo forte, assim. Só que isso não existe, né? Não existe milagre. A cirurgia plástica, ela é um aliado à atividade física e bons hábitos de vida, né? Então, dieta, atividade física, e a cirurgia plástica entra para complementar. Não adianta você fazer a cirurgia plástica achando que você vai emagrecer, né? Porque não é assim que funciona. Bom, a gente podia repetir essa frase aí umas... É o meu aqui, eu acho. A gente podia repetir essa frase aí umas 500 vezes, né?
Atividade física, dieta, atividade física, dieta, atividade física, dieta. Esse é o nosso mote aqui já desde o início, né? E a cirurgia plástica entra para complementar, né? Muitas vezes. Aqui já teve uma paciente sua, Bruna, e disse que já foi sua paciente e se tem uma coisa que você sabe é entregar a naturalidade. Obrigado. Depois a gente acerta a comissão dela. Não, mas a ideia é justamente essa, assim, eu acho que a base é isso, você ter alimentação adequada, atividade física e a cirurgia plástica, ela entra como um aliado nisso. Ela não é um substituto. Já tem vários casos, o paciente faz uma cirurgia plástica, é um investimento, é um sacrifício, né? Mobiliza várias pessoas ao redor e aí ela não muda os outros dois e acaba perdendo o resultado. Então, e a gente como cirurgião também fica frustrado com esses casos, porque quando a gente vai para um procedimento, a gente vai para o nosso melhor, né? Para dar, tem uma expectativa, tem ali a dedicação. Então, o que a gente quer ver depois é o paciente abraçar a ideia também e já mudar antes e depois cada vez mais ir evoluindo. E o resultado evolui também junto, né? O resultado vai ficando cada vez melhor. Vou fazer uma pergunta, não sei se tem resposta, né? Mas quem não deve fazer procedimento estético? Quem não está bem emocionalmente. Excelente resposta. Não existe você depositar que você vai recuperar o seu marido se você fizer um preenchimento labial, que você vai fazer uma lipoaspiração e vai conquistar o emprego dos sonhos. É você querer entrar em um padrão da estética achando que aquilo vai gerar uma consequência benéfica para você. Então, assim, não tá bem emocionalmente ou uma busca ali de eu dependo disso, eu necessito disso para conquistar isso. Não, nós somos complementares. A gente está ali para te dar, né, um bem-estar, para você estar feliz com você mesmo, mas nunca linkando com uma dependência. Porque a partir do momento que você linka uma dependência com a estética, realmente o seu emocional não tá bom. E aí não é hora da estética. Não, vai dar ruim, né? Não vai dar bom, porque ela vai ter um distúrbio de imagem, ou ela não vai ver resultado nenhum, o Álvaro já deve ter passado por isso. Doutor, fez uma lipo, tirou 5 quilos, eu tô do mesmo jeito. Isso acontece. E eu acho que o que a Irene falou é perfeito, assim, não tenho o que falar melhor que isso. Então, isso aí dá cada vez mais a importância para a gente da anamnese, né, Bruno? Sim, que é importante para todos nós aqui, né? Sim. Que é você gastar, não gastar, né? Investir um tempo conversando com o seu paciente para extrair, né, isso tudo, todas essas informações que perfeito, a gente tem, né? E isso, assim, não tem o que falar, a Irene cravou, é exatamente isso. Tem paciente, uma vez uma paciente falou assim comigo, porque minha vida está parada para eu fazer esse procedimento. Não é a hora, então. Ela estava desempregada, estava pagando um financiamento de um apartamento e ela estava numa expectativa daquela cirurgia mudar a vida dela. E aí e essa não é a hora do procedimento, entendeu? Agora, do ponto de vista clínico, Irene, aí eu estou falando diretamente para você que são procedimentos de menor risco, né? Procedimentos de baixo impacto. Do ponto de vista clínico, existe alguma condição que contraindique investir em algum procedimento estético? A doença autoimune ativa, a gente contraindica, bioestimulador de colágeno, herpes. Eu já tenho paciente com herpes labial que marcou preenchimento labial. Assim, então, existem algumas contraindicações. A gente fala de, né, ou contraindicação total, e que assim, a gente não faz de forma alguma, ou contraindicações ali naquele momento. Então, sim, existem diversas patologias que contraindicam. Por isso, a importância, novamente, da anamnese. E você faz alguns exames, pede alguns exames antes de determinados procedimentos? Bioestimulador de colágeno, tecnologia, eu faço o exame físico antes. Tá. Agora, queda capilar, exame de sangue, 100% dos casos. Você faz o pedido para mim? Claro! Ou o shampoo aí, vai que tem um shampoo. Não vamos falar em shampoo, não, que já deu complicação. Quase que eu não venho no podcast. Bruno, eu posso falar? Não posso falar. Então tá bom. Mas a lista de exames para o Aldir é uma lista bem extensa, né?
Álvaro, agora assim, do ponto de vista, a gente falando essa questão do risco, né? Então, sobre o aspecto clínico, né? Quais são os cuidados clínicos que você costuma tomar? Claro que eu sou clínico também, então posso contribuir em alguma coisa, mas o que para você é essencial que um paciente que te procure, que pretenda uma cirurgia, tenha como os cuidados clínicos pré-procedimento? Tá, perfeito. Assim, é uma série de coisas, na verdade. Existe hoje uma visão na cirurgia plástica, que é a visão da cirurgia plástica funcional, que foi desenvolvida por uma cirurgiã plástica chamada Cíntia Rios, espetacular, que é você olhar o paciente de uma forma global e preparar ele da melhor forma possível para o procedimento, para ele chegar no procedimento no seu melhor momento. Quando a gente pede um exame, por exemplo, de sangue, existem os valores de referência para o laboratório. Esse valor de referência não está considerando uma pessoa que vai fazer um procedimento, está considerando uma pessoa normal. Só que para um procedimento pós-operatório é um estado que consome muito, é um estado catabólico. E a gente precisa ter uma certa reserva, uma gordurinha, né, que vai ser utilizada no pós-operatório. Então, alguns fatores para mim são muito importantes. Tabagismo. Cigarro é uma coisa que influencia muito, mais em alguns tipos de cirurgia do que em outros, mas isso é um fator muito importante que a gente precisa avaliar. O estilo de vida, alimentação, atividade física, justamente por conta do que eu falei anteriormente. Em relação aos exames de pré-operatório, vamos botar aí, uma cirurgia de abdômen. Geralmente entram exame de sangue, raio-x, eletro, o Doppler de membros inferiores para avaliar como é que está a questão da circulação, né? Se tem algum sinal de trombose passada, se tem algum problema de varizes. Ultrassom de parede abdominal a gente também pede, então faz uma avaliação completa mesmo, né, para identificar se tem alguma coisa que chama atenção. Hoje mesmo atendi uma paciente que estava em pré-operatório de uma lipoabdominoplastia, que é quando a gente associa a lipoaspiração à plástica do abdômen, e no exame de sangue dela, né, eletroforese, que é um exame específico para você avaliar a hemoglobina, ela tinha o traço de anemia falciforme. E, a princípio, isso não é a doença ativa, né, da anemia falciforme, mas isso tem diversos estudos que associam com risco aumentado numa cirurgia, principalmente que envolva a lipoaspiração. Então, se a gente não faz esse exame, vai para a cirurgia, pode dar tudo certo, não acontecer problema nenhum. Agora, pode dar tudo errado. E aí você ter diversas complicações, sabe? Então, isso é realmente uma avaliação completa. Né? Agora, tem alguma idade limite para cirurgias? Olha, depende muito do tipo de procedimento, né? Vai mudando o perfil. Quanto mais idoso, 70, 80 anos, começa a ter essa procura mais pelas cirurgias de pálpebra, que começa a se tornar uma questão mais funcional mesmo do que estética. Mais cirurgias corporais, geralmente 60. Assim. Só explica essa questão funcional. Ah, perfeito. A pele da pálpebra é a pele mais fina do nosso corpo, justamente para a gente ter o reflexo de piscar. Mas conforme a gente vai envelhecendo e vai consumindo colágeno, a pele vai ficando mais flácida e vai tendo um excesso de tecido. Isso acontece geral, né? Na face, a Irene atua bastante nessa área aí, né? E acaba que a pálpebra não é diferente. Só que ela pesando e as estruturas também que sustentam a pálpebra, né? Os compartimentos de gordura, eles começam a pesar e vai atrapalhando ali o campo visual, começa... O que seria um problema, assim, um incômodo mais estético em relação à pálpebra? Seria ela passar a maquiagem e a maquiagem ficar toda craquelada, sabe? Delineador. Quando fala assim, Irene, não estou conseguindo mais fazer o rabo do gatinho. Bem o rabo específico. do gatinho, gente, isso. Tá vendo? Esse é o tipo de coisa que meninos, nós, como homens, não sabemos. A humilhação de você tentar passar o delineador e ele não aparece. E aí é a hora de tratar a pálpebra. Isso é humilhação pra mulher. Eu já vou começar a perguntar. Você pergunta, você semana, tá fazendo o rabo do gatinho do delineador? Sim. Elas vão falar, doutor, não sei. Isso é igual o tal do biquíni cortininha. Eu não sabia da importância de um tomara que caia de um biquíni cortininha para uma mulher. Meu Deus. Aí começa a vir biquíni cortininha, meu sonho é um biquíni cortininha, eu quero usar um tomara que caia. Eu fico, cara, o que é isso? Para mim é uma camisa, sabe? Eu uso camisa. Mas as mulheres gostam de complicar, elas têm diversos tipos de roupa, então... Mas assim, resumindo, é quando a pálpebra cai e atrapalha a visão. É isso é uma exatamente operação isso. funcional da pálpebra, Isso. aí não é uma questão estética, e sim o paciente tem que operar para melhorar a visão. Perfeito, Ok? porque aí começa a atrapalhar o campo visual mesmo. Aí isso é no idoso, né? Aí todo idoso pode fazer
cirurgia. Eu acho que isso aí não É uma tem... cirurgia minimamente invasiva, invasiva. mas a gente também faz o pré-operatório, porque também com a idade começam a surgir as doenças, né, associadas. Então, tem que ter o pré-operatório, não exclui. Mas vamos botar assim, uma cirurgia corporal, que envolve mais lipoaspiração, a plástica de abdômen, até uns 60 anos, 60 dependendo do perfil do paciente, um pouquinho mais. Tem 60 70 para cima, não. né? Exatamente, Dependendo da- depende. Depende. Se fez atividade física. Exatamente. Né? Se- Porque proteína, hoje existem pacientes, né, com 60 anos Pô, que, gente, bate um bolão, assim, absurdo. De qualidade mesmo de exame laboratorial, de qualidade de vida, de massa muscular, assim. Hoje, eu acho, né, com essa medicina de longevidade saudável, Isso. eu falo que as mulheres de 60 hoje são as mulheres de 40 do passado. essa parte da medicina integrativa, de longevidade, isso foi uma coisa muito benéfica, né? Mudou, está vindo uma onda, né, dessa mudança e está sendo bem interessante mesmo. Aqui... Posso fazer a pergunta aqui? Não. Deve. Aqui tem alguns depoimentos, Álvaro, te elogiando, não vou falar deles todos. Da Madrilene. São umas pessoas que a gente contrata para Olha ajudar. o combo do contrato. Madrilene, Raquel, Sara Grijo. E a Fernanda pergunta para a Irene se poderia falar sobre procedimentos para manchas de espinha. Eu tenho interesse nisso também. Cicatrizes de acne. Isso. Quais são os procedimentos que eu mais gosto? Não, falar sobre Tipo, procedimentos, né? De repente, acho que ela está querendo saber quais são os procedimentos que são feitos, ou de repente você mais gosta, ou que você indicaria. Cicatriz de acne, já fala a palavra, é cicatriz. Então, ali, o processo inflamatório da acne consumiu o tecido. Então, aquele tecido não existe mais. Então, a gente tem que substituir e fazer traumas nessa região da pele para que substitua e gere um tecido novo. Então, cicatriz de acne não é um tratamento fácil, é um tratamento que demanda tempo, paciência e alinhar expectativa. Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente pega um paciente com uma cicatriz de acne ali, grau 3, grau 4, e acha que com uma sessão de laser a gente consegue deixar uma pele lisa, né? Mas a cicatriz de acne hoje, a gente tem uma gama de opções de laser, tem diversos artigos falando da importância de você fazer um bioestímulo de colágeno, porque o colágeno do processo inflamatório ali foi muito degradado. Então, a associação do bioestímulo com laser hoje é a minha opção de tratamento. Eu vou pegar aproveitar a sua fala. Eu achei muito interessante que você falou sobre os procedimentos hoje estarem um pouquinho mais, vamos dizer assim, não tão radicais, né? E assim, a grande importância hoje, a gente pode entender que é o colágeno, não é? Assim, no rejuvenescimento, No não é? rejuvenescimento. E hoje a maioria dos nossos estudos falam o tempo inteiro sobre colágeno, né? Os estudos mais atuais são estudos com muito embasamento, com biópsia mesmo de pele, né? O paciente ali que permite que você vá fazendo a biópsia e eles demonstram que a partir dos 25 anos a gente já tem diminuição de 1% de colágeno ao ano. E aí quando a mulher entra na perimenopausa, isso Álvaro com certeza sabe, ela perde mais 20%. Então, vamos considerar ali uma mulher com 45 anos, ela está perdendo 40% de colágeno com 45 anos numa perimenopausa. Então, essa suplementação do colágeno, né, essa reposição do colágeno, vai ser fundamental para ela ter um envelhecimento. A gente fala que é um envelhecimento com qualidade, né? Não é um envelhecimento com modificação. É a gente manter aquela fisiologia boa da sua pele. Então, hoje a gente se fala o tempo inteiro em bioestímulo de colágeno, em biorregenerador, em biorremodelador celular, tudo com, assim, a intenção é de recuperar o que está se perdendo com o tempo. E isso você não pode fazer nenhuma reposição sistêmica, né? Isso é um assunto maravilhoso, que eu gosto muito e vou tentar falar pouco, tá, gente? O colágeno oral. Vamos ver se... Sistêmico desse oral. Né? Ele quis dizer porque a gente na dermatologia faz muito injetável, né? Sim. Fácil, o Sculptra, né? O Radiesse. Os estudos nos dizem que o colágeno oral ele funciona para manter a hidratação da pele. Ele não tem recuperação. Então, você vai tomar o colágeno, ele vai tratar a sua flacidez? Não. Ele vai manter a sua pele hidratada.
Eu gosto muito, e os maiores estudos também, do colágeno tipo 2 para articulação, isso é inquestionável. E o tipo 1 e 3, que seria o para pele, é só para você manter a hidratação, ali o turgor da sua pele. Ele não vai tratar de forma alguma o colágeno desse 1% que você vai estar perdendo. Ele não vai conseguir repor esse déficit. E aí a reposição desse déficit vai ter que ser com coisas mais específicas. Então, aí, pelo que você está falando, assim, eu tenho uma filha de 23 anos, né? E lógico, como adulto jovem, ela é bastante ligada nesse tipo de procedimento. E ela vinha falando isso para mim, que o ideal é você começar o tratamento já nessa década de vida, né? Na segunda década de vida. E realmente é isso, né? E realmente você começar a fazer uma prevenção, talvez, né? A gente chama da poupança do colágeno. Mas que prevenção seria isso? Essa? Para mim, a melhor poupança de colágeno, filtro solar. Filtro solar. Impressionante. Quando você vê os pacientes que usam filtro solar, né? Porque a gente sabe que o envelhecimento também está muito associado ao sol. Né? A degradação ali é o estresse oxidativo e hoje o grande estresse oxidativo aí é o sol, é a poluição, essa quantidade de luz aqui, ó. Estamos todo mundo envelhecendo, tá? Já está todo mundo de protetor solar aqui. Com certeza. Então, e aí o ideal é, porque às vezes você fala em protetor solar, a pessoa pensa assim, pô, só porque se eu vou para a piscina, se eu vou para a praia, não, saiu de casa, acordou, coloca o protetor solar. Eu falo que o filtro solar tem que estar do lado da escova de dente. São os seus dois aliados ali quando Independente da cor de pele? Independente da cor de pele. Pele negra deve usar protetor solar, porque isso também é um mito, né? Ah, mas eu sou morena, eu não preciso de filtro solar. Não, o estresse oxidativo, a chance do câncer de pele também existe na pele negra. Então, você tem que, obrigatoriamente, sim, usar o filtro solar em qualquer tom de pele. Qual FPS? Isso. Bom, eu falo 60, por quê? O que nos dizem, né? Que o FPS 30, ele te protege mais ou menos 180 minutos. E acima do FPS 60, ele te garante ali uma proteção média de 6 a 8 horas. A chance desse paciente reaplicar, eu já considero que é pouca. Sim. Então, eu prefiro que seja um FPS mais alto, porque ele garante ali uma maior cobertura e fazendo com que você não tenha que reaplicar. Então, um FPS ali acima de 60, para mim, é o ideal. Bacana. Então, legal. acho que é uma grande mensagem, né, Aldir? Acho que a gente tem que reforçar nesse nosso podcast, as mensagens são chaves, né? Assim, filtro solar é o principal e utilizar todos os dias, independente da cor de pele, por conta de prevenção, tanto dos problemas de pele estéticos quanto câncer. Exatamente né? isso. Confesso que isso é uma coisa muito difícil da gente... Eu sei, homem é terrível. Mas aí a gente tenta adaptar. Eu sempre, quando examino um paciente masculino, é amostra. Eu entrego, assim, 7, 8, 10 amostrinhas e falo, E testa todo cada mundo dia gosta de um. amostra grátis. Né? E aí ele fala, Irene, esse aqui eu me identifiquei. E aí eu esqueço. Eu falo, deixa, então, no console do carro. Tem que ser no lugar muito visível. Mas ali são as 3 primeiras semanas. Depois entra igual no escovar o dente. Já dizia Bial, use filtro solar. Né? Que, aliás, ali tem coisas muito interessantes. Tem. Foi clássico, né? Foi muito bom. Mas, aqui tem uma pergunta. Quer continuar aqui? Eu posso fazer mais uma pergunta? Mas pro Álvaro. Álvaro, tá bombando aqui, hein, Álvaro? Hoje em dia, ouvimos muito sobre a recuperação rápida em cirurgias estéticas. O que realmente mudou nas técnicas e nos cuidados pós-operatórios para que os pacientes voltem à rotina mais rápido? Uma pergunta muito pertinente, né? E também estaria dentro do nosso roteiro aqui falando sobre isso. Tá, perfeito, assim. Quando fala em recuperação rápida, geralmente as mulheres estão associando com a cirurgia de mama. Especificamente com a mamoplastia de aumento, que é só a colocação de prótese sem tirar a pele. Esse conceito foi desenvolvido por um americano, né, que seria, na verdade, não é uma técnica especificamente, mas são cerca de 14 passos que você toma durante a cirurgia para você ter uma recuperação mais rápida, né?
E aí é uma técnica específica de você colocar a prótese, a forma que você coloca, né, o cuidado, e teoricamente a pessoa consegue retornar algumas atividades antes. Então são aquelas pessoas que já logo no primeiro dia de pós-operatório estão movimentando os braços e tal. Além disso, né, se a gente for considerar uma forma mais ampla, levando para os outros procedimentos também, antigamente eu percebo que era muito comum ficar 2 meses em casa sem fazer nada, 3 meses parado. Ninguém tem mais esse tempo, sabe? Hoje, então, os procedimentos estão evoluindo principalmente com o surgimento das tecnologias, para a gente ter uma recuperação mais rápida, né? Então, por exemplo, dirigir. Dirigir era uma coisa que sempre pergunta, né? Quando que eu vou poder voltar a dirigir? A direção hoje é muito macia, então, uma semana, dependendo da recuperação do paciente com uma cirurgia de mama, já pode dirigir, sabe? Uma cirurgia de abdômen, talvez um pouquinho mais por conta do posicionamento, mas, principalmente, eu acho que está associado ao preparo do paciente, que tem tido uma importância maior em você preparar o paciente para o procedimento, como também o surgimento das tecnologias que possibilitou uma evolução da técnica cirúrgica também. Perfeito. Tá? Irene, uma pergunta para ti agora. A Bruna pergunta se, doutora Irene, filtro solar em bastão é funcional? Ótima pergunta. Isso é uma dúvida importante. Existe um filtro solar em bastão que fez um estudo agora que saiu, que é um filtro solar em bastão da SGIN. Ele é o único filtro solar que tem estudo que diz que com uma passada em cada área do rosto, você garante o FPS 50. Os outros bastões que existem, para a gente garantir o FPS, são 3 passadas por região. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, isso é muito complicado. Está dificultando para a gente. Fica salvo esse podcast, porque depois eu vou pegando esses nomes aí. Então, assim, realmente, o filtro solar em bastão, eu oriento mais em consultório, que ele é muito legal para você reaplicar durante o dia, né? O em creme ainda, né? O em gel para vocês, homens, é mais fácil a espalhabilidade e não fica naquele negócio chato do bastão. Tá. Então, para a mulher, o bastão eu indico mais para reaplicar. E o Igor complementa a pergunta, qual a diferença entre os filtros solares químicos e físicos? O filtro solar químico, ele vai entrar na sua pele, ele é absorvido pela sua pele e ele anula a radiação. Então, ele, por um processo químico, ele faz a anulação desse dano dessa radiação. O filtro solar físico, ele é um escudo. É como se bateu, voltou. Então, é como se fosse um escudo na sua pele que ele bate e volta. Então, você não tem nenhuma reação química dentro da sua pele. O filtro solar físico, ele funciona como um escudo. Me dá exemplos práticos de um e de outro. Filtro solar físico é aquele filtro solar que fica mais branco, que é com óxido de zinco, que os surfistas usavam muito, que é o óxido de zinco. Hoje em dia, a gente tem bons protetores solares físicos, né? Existe aí um lado de pacientes que não querem mais nada químico, então eles optam por esse filtro solar físico, que é mais em escudo e não tem nenhuma reação química na sua pele. Hoje a gente tem um maravilhoso da Aegin também, é muito boa de filtro solar. Hoje a gente tem um da Avene também, que é muito bom, que são filtros solares físicos. E é um ou outro? Tá vendo? Já Qual que aliviei. você prefere? Já aliviei. Eu, Irene, por ser dermatostética, eu acho os químicos com uma maior espalhabilidade. O tom do químico é mais bonito quando a gente fala de base. O físico, ele é mais difícil de espalhar e dá aquele... Normalmente, a maioria fica aquele fundo branco. Entendi. Você que é clarinho, por exemplo, se você passar um filtro solar com fundo branco, você vai ficar mais claro. É sumir. Exatamente. Não, entendi. Então é químico, anota aí, hein? Vou aproveitar, né, que você está no lugar de fala. Conta pra gente um pouquinho sobre... Isso aí todo mundo vai querer saber, sobre o que tem de novidade, assim, quais são os procedimentos estéticos mais modernos, se eles vieram para ficar. Fala um pouquinho pra gente. Tomara que minha esposa não esteja ouvindo. Então tua esposa gosta. Fala também Quem não gosta, do exossomo e do PDRN. O exossomo, boa. Essa é boa. bem legal. É bem interessante. Bom, hoje, como a gente conversou, né? Qualidade de pele, recuperação rápida, exatamente isso que o Álvaro falou. Hoje, por exemplo, anos 90, laser de CO2. A mulherada fazia, mas a gente tinha que deixar a mulher no escuro por 7 dias. Ela não podia ter nem a exposição da luz visível. Hoje, eu vou chegar para tua esposa e vou falar, então, gata, 7 dias em casa. Tem como, né? Então, hoje são os lasers que
tem eficácia, que tem qualidade, mas praticamente com uma recuperação muito rápida. Então, hoje eu falo do Fotona, hoje eu falo do Laser Me, que é um laser ablativo e que você recupera em 24 horas. Então, isso hoje é o que está em alta. É usado para? Rejuvenescimento, fechar poros, cicatriz de acne, melasma. São esses lasers. Repete, laser. Laser Me, laser Fotona. Isso você Etérea. trabalha com isso? Tenho todos esses. Bacana. Eu gosto muito de tecnologia. Eu acho que a Interessou, tecnologia veio Bruno? muito para somar. Eu tô precisando. Né? Ficou interessado? Ele, né? Eu também. E agora, isso que o Álvaro complementou, é a medicina mesmo regenerativa. Então, o PDRN, que é derivado do DNA do salmão, então ele é uma hiperconcentração ali de proteína, que regenera. Os exossomos, eu chamo os exossomos, eu gosto muito de fazer analogia para todo mundo entender que ele é aquela cesta básica premium, como se você estivesse no deserto do Saara e que você não tem nada. Aí vem e fala assim, olha amor, olha essa cesta maravilhosa. Então os exossomos, ele tem proteína, ele tem mineral, ele tem célula ali, tem pedacinhos de RNA. Então ele é tudo aquilo naquele momento que a sua célula precisa. Então a gente usa muito para cabelo, tem resultados maravilhosos para cabelo. Isso sempre é importante. Né? E shampoo também Depois eu vou te contar o que eu fiz. Não, tem que saber essa história aí. Então, eu vou contar. Vou Ah, aproveitar que gente. essa Então frase- conta, então conta. Vamos lá. Ela chegou, né, com um presente. O Bruno ainda não estava aqui. Ela chegou com um presente e falou, poxa, eu trouxe um presente para você. E eu todo feliz. Poxa, muito obrigado pela delicadeza e tal. E aí ela, em vez de ficar na dela, quieta, Porque a pessoa não fica ela falou quieta. assim, pô, então, eu trouxe pro Bruno um shampoo, mas eu achei que ele não ia caber bem para você. Não, e aí ela me detonou 2 vezes, porque aí ela trouxe para mim um creme para... Um gel de limpeza facial. Um gel de limpeza facial. Entendeu? Então, ele disse que eu preciso de um gel de limpeza facial. Sim. E ainda disse que é para não usar shampoo. Que não ia adiantar. Que não ia adiantar. Não, e eu fiz isso, eu coloquei na sacola assim, falei, vou levar para os meninos, né? Um produto da linha, né? Eu coloquei assim o shampoo, falei, não. Né? Só que ao invés de eu ficar quieta, eu entreguei o presente para ele e falei, então, para você eu não trouxe o shampoo. Aí, minha gente, quase que eu não estava presente nesse Eu nunca ia podcast. ficar sabendo, cara. Nunca, Porque não nunca. ia Adorei, abrir em casa, Irene. o Bruno Adorei. fala, hein? Ela Todo queria que você podcast agora a soubesse. gente vai comentar esse assunto aí. Eu vou mandar um shampoo para tua Tá clínica. bom. Mas só, assim, em relação a exossomos, eu tenho ouvido falar muito sobre isso. Só esclarecer um pouquinho mais pra gente. Então, aqui no Brasil, né, só é liberado o com vesícula vegetal. Agora, na região de Ásia, a gente já tem mais parte mesmo animal, humana, enfim. E ele é realmente ali uma entrega de substâncias que naquele momento a sua célula está precisando. Então, ele inicialmente foi usado para queimadura, a recuperação. Eu tive uma paciente que teve uma queimadura com argoplasma e que a gente fez toda a regeneração dela de pós-queimadura com exossomos com um resultado assim absurdo. Porque você está entregando tudo aquilo para aquela célula que está com deficiência. Então, você entrega vitamina, você entrega mineral, você entrega aminoácidos, você entrega pedaço de RNA. Então, é essa parte de medicina mesmo, assim, de recuperação, de regeneração celular. E aí, assim, tem interesse em fazer aplicação. Como é que é o processo? O exossomos, você pode... O ideal dele é que você faça alguma porta de entrada. Então, você pode fazer com qualquer laser que seja, ou com um MMP. Entendi. Então, você faz uma portinha de entrada ali para você entregar o exossomos. Exceto se já é uma ferida aberta. Uhum. Então, para uma ferida em recuperação, aí você já pode aplicar ali, depois da sepsia, o exossomos ali, ele já está pronto. Perfeito. Posso? Pode, passa para. Álvaro, fala um pouquinho pra gente sobre Lipo HD. Ah, beleza. Então, Lipo HD virou uma febre, né? Na verdade, é um procedimento fantástico, completamente disruptivo, foi totalmente inovador. Foi criado por um cirurgião plástico colombiano chamado Alfredo Royos. E, na verdade, é uma mudança totalmente do paradigma do que era feito antes, né? Então, a lipoaspiração tradicional, o objetivo era diminuir gordura localizada. A Lipo HD não é... O HD de High Definition não é alta definição sempre. Na verdade, existem os graus de definição, desde o mais básico ao mais alto, mas é toda uma mudança da forma que você vê o paciente e também das técnicas da lipoaspiração em si. Então, por exemplo,
Quando o paciente quer uma lipoaspiração de definição, a gente tem que avaliar o estilo de vida, o biotipo, o hábito, né? Porque não adianta a gente definir realmente, marcar mais, uma definição mais alta, num paciente onde o resto do corpo não é compatível, né? Então, por exemplo, o braço, o peitoral não é compatível com o restante do abdômen, né? Senão fica parecendo a tartaruga ninja, que tem o abdômen lá marcadinho, mas o restante do corpo não vai, né? Então, como é que funciona assim? A gente precisa avaliar, né? Hoje tem a lipoaspiração 360, que a gente fazer a lipoaspiração global para ficar um resultado harmônico, uma coisa complementando a outra, né? E a lipoaspiração de definição, ela tem principalmente o objetivo do contorno corporal, né? Tem o objetivo de trabalhar o conceito de luz e sombra. Então, quando você olha um abdômen bonito, ele não é um abdômen reto, por mais que a gente fale, né, chapado, não é igual uma parede, assim, porque isso é completamente artificial. Na verdade, ele tem mais áreas de sombra, mais áreas mais de luz, que isso transmite o relevo da anatomia da pessoa, né? Então, as áreas de junção muscular, sempre há uma depressão. Então, na lipoaspiração de definição, a gente valoriza mais essas regiões para realçar a musculatura. Além disso, a gente pode hoje também fazer os enxertos intramusculares de gordura. A gente pega a gordura retirada na lipoaspiração, trabalha essa gordura e faz, com o uso do ultrassom, a aplicação dentro da musculatura. Isso é feito dá para fazer quase que em todos os músculos, exceto o glúteo, que é um músculo, pela sua anatomia, muito individualizado, a ser proibido. E essa gordura dentro da musculatura, ela gera um estresse ali da célula, que por conta das células-tronco no tecido de gordura e dos fatores de crescimento, está tendo estudos agora que estão mostrando um aumento da espessura muscular, um aumento do tônus muscular, isso estudos de ressonância, que vem mostrando, né? O mais legal é que esse conceito foi concebido por um cirurgião plástico brasileiro também, que chama Maurício Viaro. Então, ele trouxe esse outro espectro, né, que você pode utilizar na lipoaspiração de definição, e acaba que é um conjunto hoje de técnicas. Até na né? mama pode ser utilizado? Na mama, com certeza. Tanto na mama feminina quanto na mama masculina. Para homem seria interessante, né? O homem que quer um peitoral mais volumizado. Exatamente. Porque eu, particularmente, assim, todas as próteses de peitoral que eu já vi... Não. Então, hoje, a gordura para o peitoral masculino funciona super bem. Sempre avaliar, assim, o homem quer fazer uma lipoaspiração de definição. Quando você vai na academia, que você começa a desenvolver a musculatura, você não começa pelo abdômen com gominho, né? Você começa peitoral, braço, né? E aí, talvez o gominho é o final, que é o six-pack, né? Então, a ideia desses enxertos, a gente observa ao longo do tempo que a gordura ela vai integrando no tecido, não fica uma bolha de gordura ali, ela vai integrando e vai tendo uma resposta do aumento do tônus, do efeito regenerativo que a gordura gera ali. Gordura é uma coisa bem interessante, tá usando hoje em dia até para feridas, existe o curativo de gordura que você usa e você estimula um tipo diferente de cicatrização ali daquela ferida. Eu tenho uma dúvida da Lipo HD, porque às vezes até me perguntam, quando você vai fazer a alta definição, você ali também faz um afinamento da pele? Da pele em si, não. A gente trabalha a camada de gordura. Então, tem a pele, tem a camada da gordura e o músculo. Então, a gente trabalha a lipoaspiração sempre na camada superficial, né, na pele, na gordura. A gordura em si tem duas camadas, uma mais superficial, uma mais profunda. Então, a gente trabalha essas duas camadas, né, dependendo da área, de formas diferentes. Mas a gente não mexe na pele. Só que quando a gente faz a lipoaspiração e retira uma parte dessa gordura, a gente não pode tirar 100% da gordura, tem que ter um revestimento, principalmente a camada superficial, uma camada mais revestimento da pele, que estrutura, né? E vai haver depois uma retração da pele para chegar mais próximo da musculatura e a gente modelar o corpo. Então, hoje em dia, por exemplo, tecnologias de retração de pele, né? Você falou do argoplasma e tal. Tudo tem a vantagem, mas também tem que saber usar, né? Porque existem os riscos. Então, as tecnologias de retração de pele são aparelhos que surgiram justamente para atuar após a lipoaspiração, potencializando o efeito dessa retração. E você retraindo mais a pele, trazendo ela mais próxima da musculatura, melhorando assim o grau do contorno e da definição que a gente consegue. Esse é um dos efeitos. O segundo efeito é que ela age com uma produção de colágeno ali na região.
Aí o colágeno de novo, tá vendo? né, o colágeno é fundamental, né, para uma cirurgia, porque se a gente não tem uma pele mais flácida e a gente faz uma lipoaspiração, a gente pode até piorar essa flacidez. Eu já né? eu pego muita pegou? flacidez de abdômen pós essa lipo antiga. Sim, Né? sim, Fica pior, o umbigo fica inestético demais. sim. Principalmente quando tira muito essa parte, né, assim, superior do abdômen. E aí a paciente chega desesperada com uma flacidez assim absurda. É. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Não, é muito legal essas tecnologias de retração, porque, na verdade, você fala assim, qual é a melhor opção hoje que eu quero operar o abdômen? É você fazer preparo, aí faz a cirurgia, lipoaspiração, trabalha esse conceito 360, que a gente harmoniza o corpo para ter um resultado natural, e aí a gente pode trabalhar uma definição. Desde uma definição, não quero muito marcado, faz uma definição baixa, sabe? Só para valorizar o contorno, o relevo da musculatura do abdômen, fica bem natural. E a retração de pele justamente para firmar mais a pele. Na plástica de abdômen, a gente tira o excesso e funciona como se tivesse uma blusa engruvinhada, assim. Você puxa ela, você dá mais tensão a ela. Mas quando você aperta a pele, se a pele é flácida, ela vai continuar sendo flácida. E é aquilo que a Irene falou, o resultado não fica tão legal. Agora, se você usa um aparelho de retração de pele, no final você está firmando mais essa pele. E aí, se você também trabalhar o estímulo de colágeno, né, depois, no pós-operatório, a gente consegue um resultado cada vez melhor da qualidade da pele em si. Álvaro, a querida Marília pergunta aqui, é possível lipoaspiração com idade entre 65 e 70? Depende muito do caso. A gente precisa avaliar também a extensão dessa lipoaspiração e o perfil do paciente. Não vou falar que é impossível se for uma área pequena, né? Mas assim, uma lipoaspiração corporal, tudo, depende do perfil realmente do paciente. Aí não... É possível. É possível, mas assim, Com não muita é reserva. provável. Vamos botar assim. Tá. E assim, tem muita gente que hoje tem muito medo ainda da lipoaspiração, né? Assim, um receio, algumas notícias, algumas complicações de lipoaspiração. Como é que está o status hoje em relação ao risco da lipoaspiração? Então, é muito comum esse medo da lipoaspiração, especificamente da lipoaspiração, né? Eu percebo que tem mais medo de fazer lipoaspiração do que operar o abdômen, por exemplo. Uhum. Ou paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, eles têm mais medo, às vezes, da lipoaspiração do que da bariátrica. Sendo que na bariátrica você tira metade do estômago, você realmente está dentro do abdômen, trabalhando ali nos órgãos e próximo de vasos grandes, né? Na lipoaspiração, a gente está na camada superficial, você consegue sentir, né, onde a cânula está. O problema é que parece ser um procedimento simples. E justamente por parecer ser um procedimento simples, ele é replicado de forma errada, por pessoas que não têm o treinamento adequado, né? Com esse boom da lipoaspiração, da lipo-HD, muita gente falando, eu faço lipo-HD, só que não tem o menor treinamento para isso. Às vezes fez um treinamento de um final de semana só e aí, sabe fazer. E não é isso, não é um treinamento que vai fazer a diferença. É uma jornada, um caminho, você está sempre se aperfeiçoando e levando o resultado, sabe? Então, na verdade, a lipoaspiração, quando ela é feita de forma adequada por um profissional treinado, os riscos, que é o principal risco, é o risco de perfuração. É um risco baixo, né? Todo procedimento tem os seus riscos, né? Isso realmente existe, né? Desde os procedimentos mais simples até os mais invasivos. Mas quando você bota em comparação com esses outros procedimentos, é um risco menor. Bom, a gente está se encaminhando, infelizmente, para o final. Pô, Foi rápido. foi rápido. Eu vou te fazer uma pergunta e vou te pedir para, se possível, você ser o mais breve possível. Ixi, né? ó, que problema. Quando se faz, quando se coloca toxina botulínica ou o ácido hialurônico, ele tem um tempo que ele fica no organismo, correto? Correto. Vocês podem dizer com absoluta certeza que ele é completamente eliminado, reabsorvido, que ele sai? A toxina botulínica, sim. Já existem vários estudos que comprovam realmente que a toxina botulínica... Na verdade, não. Vou corrigir, tá? Porque, na verdade, a toxina ela fica ali, bloqueando, e o nosso corpo é tão perfeito que faz novas ligações. Então, a toxina ali, às vezes, ela pode ficar.
E isso não tem problema nenhum. Não tem nenhum estudo que diz que tenha problema. O ácido hialurônico, na bula, vinha de 12 a 18 meses, mas alguns meses atrás saiu uma ressonância de uma paciente que tinha feito ácido hialurônico há 6 anos atrás. Eu vi. Isso foi bem legal. Eu tô perguntando por que eu vi Você esse. queria saber disso. E ela fazia há 6 anos, né, se eu não me engano, 4, 6 anos, e ela praticamente tinha ainda 40% do produto ainda na face. Então, como, assim, a toxina botulínica já é uma coisa mais antiga, né? Mas o ácido hialurônico, hoje em dia, a gente não fala mais 18, 20 meses. Não, ainda mais agora com esse estudo. Sim, porque eu acho que a preocupação é assim, cada vez você vê o pessoal injetando com menos distância entre os procedimentos, né? E isso, lógico, que tem uma consequência, né? Uma consequência gravíssima, Sim. né? Irene, pergunta, resposta imediata, tá? Ai, meu Deus. Gabi pergunta, doutora Irene, em relação aos bioestimuladores de colágeno pós-cirurgia, qual você mais indica? Sculptra Radiesse, Eleva, Profile. Tá, temos 3 opções aí, né? Ok. Mais alguma, meninos? Eu gosto desse assunto, esse é o gosta? problema, vai demorar. Vai demorar? Sou extremamente contra, pelo amor de Deus, não façam nunca. Pronto. PMMA. Tá, então ok. Polimetilmetraquilato, né? Aham. E aquele silicone também industrial? Não, Deus me livre. Deus me livre, né? Meu Deus. Exorciza, né? Eu vou lançar uma ideia aqui para a gente ter como regra, né? Que os nossos convidados, se puderem, fazerem uma listinha assim do que foi importante aqui no podcast, Perfeito. que aí durante a semana a gente no Instagram a gente vai soltando em formato de stories. Vamos fazer. Né? Acho que é legal, né? Vamos fazer um resumo, né? Sim, resumo, exatamente. Um hotline aí, né? Um highlight do que foi o podcast. Tipo a importância do colágeno hoje, né? Sim, sim. E o filtro solar, vocês aprenderam. solar, Pois é. Essa do filtro solar se vocês foi toparem, bem legal. a gente Eu agradece, topo, com certeza. Faremos isso essa semana, então. né? Então tá. Então, eu quero agradecer a doutora Irene, o doutor Álvaro. Foi sensacional. Tenho certeza que foi muito engrandecedor para os nossos ouvintes. Né? Acredito que todo mundo aprendeu muito aqui. Pena, a gente sempre fica com esse... Muito Quero rápido, mais. né? Passa Quero rápido. mais, mas hoje eu fiquei realmente com essa sensação. Hoje, sinceramente, eu de queria quero mais mais. meia hora Ele queria. tranquilamente. Exatamente. Então, assim, já fica aqui, a gente pode combinar no futuro uma outra Fazer vinda de vocês, que eu acho que tem muito assunto. segunda pra edição. gente- Eu acho, gente. Parte Pede aí no 2. Instagram, Sim. segunda edição. Isso aí. Muito obrigado, parabéns às mulheres pelo mês, parabéns, Irene, tá? Em nome de todas as mulheres. Agradecer a vocês, foi de fato sensacional. E que vocês continuem assim contribuindo para a saúde do petropolitano, das mulheres de Petrópolis, dos homens de Petrópolis. E sejam sempre bem-vindos e divulguem o nosso podcast, certeza. porque é um podcast realmente que fala sobre saúde e é o que a gente mais pretende aqui, é divulgar boas informações como as que vocês hoje passaram, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer estar com todo mundo. Eu quero agradecer também, muito obrigado aí por terem recebido, foi ótimo. Né? Pena que foi rápido. Deixar, assim, sempre lembrar, né, que a gente está no Instagram, a gente está no YouTube e no Spotify. Spotify, exatamente. E, Podcast Sorriso Saúde, nesses 3 canais. exatamente, os nossos patrocinadores. Laboratório de Correias, E Petrópolis Invest, da Exatamente. XP. E em breve, Rede Globo. Muito obrigado, sim. Deus. Aí sim. Obrigada. Nada. O Grupo Laboratório de Correias promove atendimento seguro e humanizado aos clientes. Nossa marca registrada é o comprometimento com a qualidade e a busca constante por excelência. Possuímos o maior parque tecnológico da região serrana, com equipamentos de última geração, oferecendo o que há de mais moderno no mercado. Nosso departamento de microbiologia possui técnicas modernas
que auxiliam no diagnóstico clínico com agilidade e segurança. Estamos há mais de 25 anos entregando seus resultados de maneira eficiente em cada etapa. Está no DNA da nossa empresa cuidar da sua saúde, acompanhando cada detalhe com excelência e profissionalismo. Laboratório de Correias. Mais que um laboratório, um amigo da sua saúde.